Fala pessoal, esse é o último vídeo, né, complementar aqui do nosso e-book, mas eu considero que esse é o vídeo que vai te dar mais argumento para convencer um cliente investidor de trazer uma parte dos ativos da carteira dele para o mercado imobiliário. O financiamento bancário, né? Eu coloquei o financiamento bancário e a sua relação com o investimento imobiliário. Vamos lá. Quando a gente fala de mercado imobiliário, o financiamento ele é praticamente atrelado a isso, né? A gente tem aí no mercado tradicional, não falando de investimento, mas no mercado para moradia, a necessidade do crédito imobiliário para se fazer uma aquisição de um imóvel, né? E quando a gente fala de investimento imobiliário, não é diferente, mas por motivos diferentes, né? Existe a necessidade ou a preferência de se usar um financiamento, mas por objetivos diferentes, né? E aí eu venho trazer o porquê que o financiamento bancário, apesar de ter os juros, né, para ser usado, pode se tornar um aliado no investimento imobiliário. Vamos lá. Quando a gente compra um imóvel, né, a gente compra por um valor X, né, aquele perfil que eu falei que quer um ganho de capital, a gente compra um valor X e quer vender ele por um valor X mais Y, né, ou seja, um ganho de dinheiro num período de tempo. Porém, quando a gente fala de valorização, a gente está falando necessariamente de tempo, né, durante a obra. Você concorda que se um imóvel vale 300 mil reais e eu vendo ele por 500 mil em 3 anos, eu ganhei 200 mil reais em 3 anos? Ok, né? Até aí ok. Só que existe um jeito melhor de ter uma valorização maior em cima do que você colocou. Era se esse imóvel de 300 mil reais, você tivesse que ter pago só 50 mil reais durante esses 3 anos. Mas você vai continuar vendendo ele no final, né, quando ele estiver pronto, por 500 mil. Então você não apesar de ele valer 300 mil reais, você não investiu 300 mil reais. Você investiu 50 mil durante esses 3 anos e quando ele ficou pronto, você vendeu ele por 500 mil. O nome disso é alavancagem patrimonial, alavancagem imobiliária. Como é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente usa o financiamento a nosso favor, tá? O financiamento ele funciona da seguinte forma: a gente paga um valor durante a obra, né? E quando ele fica pronto, a gente continua pagando as parcelas de financiamento. Então a gente paga uma parte do valor daquele imóvel que a gente comprou durante a obra e continua pagando ele com os juros atrelados até ser quitado o valor de compra. E aí, obviamente, o que a gente comprou por 300 mil, quando é comprado com financiamento, a gente não vai pagar 300 mil, né? A gente vai pagar muito mais. Porém, vamos falar de cada perfil de investidor para vocês entenderem bem simples. Primeiro, o investidor de ganho de capital, né? Que é o que eu já estava falando. Se para ele gera vantagem ele comprar por 300 e vender por 500 em 3 anos e ganhar 200 mil reais, ou seja, ele dispôs 300 mil reais do dinheiro dele para poder voltar 500 mil, ou seja, ele botou os 300 mil de volta e ainda ganhou 200 mil de lucro, né? Já era vantagem em 3 anos, então ele já ganhou. Para ele já era vantagem isso. Imagina se eu chegasse para ele e dissesse assim: fulano, você vai pagar 50 mil reais durante esses 3 anos e vai voltar os mesmos 500 mil, ou seja, você vai ganhar 450 mil reais. Né? Na verdade, ele ganhou 200 mil em cima do valor que valeu o imóvel, mas como ele só colocou 50 mil durante a obra, ele investiu 50 mil para tirar 500. Então, na verdade, ele ganhou 450 mil reais em cima de 50 mil que ele colocou. Tá? Isso se dá com o financiamento bancário. Por que isso se torna vantagem? Porque os juros ele iria se tornar não vantajoso se ele fosse continuar pagando o financiamento no decorrer do tempo, né? No decorrer do financiamento. Como ele vai quitar quando vender esse imóvel, ele realmente só investiu 50 mil, né? E quitou o financiamento ganhando esses 450. E quando a gente quita o financiamento, gente, quando a gente quita esse financiamento, a gente amortiza todos os juros que foi cobrado. Então, esses juros que teria no longo do tempo, ele não vai ser cobrado. A gente trouxe ele para valor real, né? A gente trouxe ele para valor presente, que a gente chama.
Obviamente, o que eu estou falando aqui, nada disso eu estou trazendo muito específico, né? Trazendo muitas informações, porque não tem como. Mas eu estou tentando que vocês entendam a dinâmica, a ideia do que é o financiamento sendo usado para alavancar um investimento, né? Para tornar o investimento ainda mais rentável. Então, a gente falou do cliente investidor que busca ganho de capital. Agora, vamos falar do cliente investidor que busca renda passiva, né? Esse é mais interessante até do que o cliente que busca ganho de capital. Por quê? Vamos supor que o cliente ele tem 300 mil reais para comprar um imóvel de 300 mil reais, certo? Porém, se ele usasse um financiamento, por exemplo, ele conseguiria comprar um imóvel desse por 150 mil reais para ser pago durante a obra, né? E depois ia começar a pagar as parcelas, né? Então ele teria como comprar dois, porque se ele tem 300 mil, ele consegue dar 150 em um, 150 em outro, né? E depois continuar pagando. Mas, Léo, os 300 mil que ele tinha, não vai dar para pagar o financiamento, porque vai ter juros. Beleza. Mas lembra que esse cliente ele busca renda passiva, ele busca ganhar dinheiro com a locação. Então, para ele, o que ele vai fazer, na verdade, é quando for pagar as parcelas vão ser pagas pelo locatário, pela pessoa que alugou. Então, na verdade, ele trocou a possibilidade de comprar um imóvel por 300 mil, né? E ganhar o dinheiro com a locação depois por dois imóveis que ele vai pagar a metade daquele valor e o restante do imóvel vai ser pago pelo cliente que vai locar aquele apartamento. Então a gente chama isso de alavancagem patrimonial, onde você consegue pagar no imóvel só o valor que é necessário durante a obra, para depois que a obra ficou pronta, que ela pode ser um ativo de locação, né, um apartamento para locação, ele vai ser pago a parcela do financiamento ou boa parte da parcela de financiamento pelo locatário, pela pessoa que alugou aquele imóvel. Então ele consegue ali pagar um percentual daquele imóvel para um dia ser dono daquele imóvel de forma completa e aquela parte que foi pago pelo locatário gratuitamente, né, porque ele está mantendo o patrimônio para ele. E aí, obviamente, após esse patrimônio ser quitado, ele conseguiu ali ter um patrimônio de um valor muito maior, sendo pago por um valor muito menor e para sempre vai ter o dinheiro ali da locação. Eu falei isso, gente, de uma forma bem resumida, bem simplista, né? Obviamente, dei valores aqui que podem não fazer sentido, só para poder facilitar o nosso entendimento, tá? E eu quis deixar bem claro os dois perfis, os dois objetivos de investidores, para vocês entenderem o porquê que para cada um é vantagem o financiamento bancário, né? Vai ter clientes que vão chegar e mesmo com essa vantagem vão ter a necessidade de comprar à vista, porque vai ter um valor melhor ali negociado com a construtora e tudo mais. Mas isso aí, infelizmente, são perfis. Infelizmente não, na verdade, não existe certo ou errado. É o perfil de cada cliente. Tem cliente que não gosta de dever, tem cliente que não tem crédito imobiliário, né? E não necessariamente uma pessoa que tem muito dinheiro vai ter crédito, porque envolve muitos outros aspectos. Então, existem várias formas de se investir, né? Não necessariamente com o financiamento, mas o financiamento bancário, eu queria deixar esse plus para vocês, que entendam que o investimento imobiliário com o financiamento bancário pode ser uma coisa que se atrela para trazer uma rentabilidade ainda maior, né? Pode ser um incremento para aquele investidor que busca uma rentabilidade naquele ativo de forma mais exponencial. Então, primeiro eu quero que vocês entendam que o fato de ter juros não quer dizer que é uma desvantagem, porque a depender do resultado final daquela estratégia que você traçou com o investimento imobiliário sendo unido ao financiamento bancário, a rentabilidade é tão maior que pode fazer sentido esses juros que foi atrelado, tá? E agora eu vou trazer outro ponto que é bastante interessante só para a gente entender uma coisa. Quando a gente fala de uma pessoa que tem 300 mil disponível, né, ou 500 mil disponível para investimento, muitas vezes, pessoal, e isso é bom porque a gente está falando disso depois de já ter tido o material todo lido, né, ter tido os outros vídeos.
muitas vezes faz sentido ele não tirar esse dinheiro que estava aplicado em outro mercado, como o mercado financeiro ou o mercado de renda fixa, renda variável, né? Não tirar, não desaplicar esse dinheiro para colocar no imóvel, mas sim usar o crédito que ele tem para investir no mercado imobiliário. Por quê? Essa é mais uma vantagem no mercado imobiliário. Qualquer outro mercado de investimento, no mercado financeiro, por exemplo, você precisa ter o valor do ativo que você vai investir para poder ter a rentabilidade ou a valorização em cima daquele ativo. Então, o que é que eu estou querendo dizer, Léo? Quando eu quero ter 1% de 100 mil reais na renda fixa, eu preciso ter, de fato, 100 mil reais para aplicar na renda fixa e ter 1% de rentabilidade. Quando eu quero comprar 100 mil reais de ações, eu preciso, de fato, tirar 100 mil reais do meu bolso e comprar X ações para poder ter a valorização em cima daquela ação. No mercado imobiliário não é assim que funciona. No mercado imobiliário é um único mercado de investimento onde você não precisa ter o capital total exposto para investir. Você pode ter uma pequena parte daquele valor como capital exposto, ou seja, um imóvel de 300 mil. Você precisa ali ter uma entrada de 30%, né, de 40%, mas o restante pode ser o seu crédito usado para poder investir. Você pode usar o seu crédito a favor. Então, quando a gente fala de investimento imobiliário, a gente tem esse plus de vantagem de poder usar o nosso crédito, ou seja, o nosso nome com a instituição bancária que oferece ali um valor para a gente, para ser usado como investimento, né? A gente usa, na verdade, o dinheiro do banco para investir em alguma coisa para a gente. E melhor do que isso, a gente expõe uma pequena parte daquele valor do ativo para ter a rentabilidade em cima do total. O que é que eu quero dizer com isso? No imóvel de 300 mil reais, se você deu uma entrada de 50 mil reais, por exemplo, a sua rentabilidade ou a sua valorização vai ser em cima do valor total do imóvel e não do valor que você disponibilizou para o investimento ali, que você expôs ao investimento, diferente dos outros mercados. Então, mais uma vantagem que a gente tem no mercado imobiliário é de a gente ter a valorização, a rentabilidade em cima do valor do imóvel e não do valor do capital exposto para investimento. Ao contrário do mercado financeiro, que a rentabilidade ou a valorização ela é em cima do capital exposto, porque você precisa expor 100% do valor do ativo para o investimento para assim ter a valorização ou ter a rentabilidade.